Boa noite. Estamos aqui hoje no podcast Falando Sem Medo, trazendo como tema algo que gera polêmicas na sociedade: a violência sexual cometida contra as pessoas transgêneras. Sou Eric Felipe, apresentador dessa noite, tendo como convidado o senhor Matheus Anjos, juntamente com os senhores Ivonaldo Amorim, Ismael Farias, Luan Rodrigues, Messias Anjos e Timóteo, ambos acadêmicos da Faculdade para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, FADESA, em Parauapebas, do curso de Direito do sexto período. Mas o que é uma pessoa transgênero? Com base no nosso dicionário Aurélio, é o indivíduo cuja identidade pessoal e de gênero não corresponde ao gênero que lhe foi atribuído em consonância com seu sexo ao nascer. Ou seja, em resumo, é a pessoa que não se sente bem com o sexo qual nasceu. Claro que para chegarmos nessa definição não foi fácil. A transexualidade já foi classificada como uma doença ou um distúrbio psicológico, devido ao pouco acesso à informação da época. Com isso, a sociedade afirmava que essas pessoas, esses seres, precisavam de correção. Alguns exemplos de correções adotadas eram o isolamento social. Muitas das vezes as pessoas eram internadas em clínicas psiquiátricas. Outros casos ocorreria a supressão de identidade de gênero, ou seja, você nasceu homem e morrerá como homem. E na maioria dos casos, acontecia aquilo que a medicina atribui o nome de lobotomia, que consiste em fazer dois buracos no crânio e inserir um instrumento afiado no tecido cerebral, movendo esse instrumento para frente e para trás, cortando as conexões entre o lobo frontal e o resto do cérebro. Muitas das vezes, esse corte acaba prejudicando na tomada das decisões. A pessoa não consegue saber discernir o risco da consequência. Tem dificuldade em andar, falar e manipular objetos. Hoje, a OMS classifica na CID, Classificação Internacional das Doenças de número 11, a transexualidade como uma incongruência de gênero. Ou seja, é quando o indivíduo não se sente bem com seu próprio gênero. E o assédio sexual, o que seria? Na Lei 2.848 de 1940, auto-intitulada Código Penal, em seu artigo 216-A, diz que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Entretanto, mesmo existindo tal artigo sobre o assédio sexual, ele não nos mostra algo específico. Apenas menciona que o assédio é o ato de constranger alguém, com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual. Mas e aí, como fica? Nesse modo, dependemos de entendimentos jurisprudenciais para que se julguem a favor ou não do enquadramento do assédio sexual em determinados casos, como aconteceu no STJ, no recurso especial, que diz que o crime de assédio sexual ele pode ser praticado em qualquer contexto, não apenas no contexto do trabalho. Nesse caso em específico, o professor ele foi condenado pelo crime de assédio sexual contra uma aluna, pois enviava mensagens de cunho sexual para a aluna, além de fazer comentários depreciativos sobre a sua aparência. E um caso mais recente, do STJ, que diz que o assédio sexual é uma violação dos direitos humanos e que pode ocorrer em qualquer contexto, inclusive no ambiente acadêmico. No TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em um recurso ordinário, entendeu que o assédio sexual ele pode ser praticado por qualquer pessoa, independente de sua identidade de gênero. Hoje, estamos aqui para debater por meio de perguntas e respostas. Perguntas que serão dirigidas ao senhor Matheus Anjos pelos membros aqui apresentados. E começamos agora com essa troca de conhecimento. Eu, Eric Felipe, estarei me dirigindo a primeira pergunta ao senhor Matheus Anjos, que diz assim: quais são as medidas eficazes que as instituições educacionais e as empresas podem adotar para prevenir e combater o assédio sexual contra as pessoas transgêneras em seus espaços? Doutor Matheus Anjos, com a oportunidade agora. Olá a todos que vão estar tendo conhecimento desse vídeo, né? Vão estar apreciando ele. Sou aluno, né? Como foi mencionado, do sexto período, no curso de Direito. E a gente vai estar aqui nesse bate-papo, nessa troca de conhecimentos, entendendo um pouco mais dessa situação que é bem degradante para essas pessoas, né? Que sofrem com isso dia após dia e mesmo assim não têm a total atenção que necessitam, né? Então, em virtude da pergunta que foi feita pelo meu colega Eric, eu tenho uma resposta que eu formulei justamente para essa questão. Então, as instituições educacionais, né, e empresas,
elas podem implementar políticas da não discriminação. Não adianta só punir de forma severa quem comete isso, sendo que o certo preconceito já está enraizado na gente desde de pequenos, né? Então, uma hipótese poderia ser incluir medidas nas escolas ou campanhas nas empresas, nos ambientes de trabalho, né, para tentar conscientizar que são pessoas normais, né, que têm essa dificuldade perante a sociedade de se adaptar, né, que são rejeitadas onde chegam, tanto numa instituição de ensino superior, tanto no trabalho, tanto numa praça, onde elas se localizam, elas vão ser discriminadas, né. Então, políticas anti-assédio, né, quanto a essa situação. Além disso, fornecer treinamento em diversidade e inclusão e criar canais de denúncia, principalmente também, né, que são totalmente seguros, que podem estar funcionando também de forma anônima, né, para atender essas pessoas e fornecer apoio psicológico. A gente sabe que, além do problema físico que eles sofrem diariamente, né, os xingamentos, os insultos, ser expulso de determinados lugares, tem o problema psicológico que é muitas vezes 1000 vezes pior do que esses, né? A cabeça dela quando está com problema dessa pessoa faz ela cometer loucuras, né, consigo mesmo. Então, a gente precisa estar ensinando, instruindo como agir com essas pessoas e tentar dar um mundo melhor para elas, onde elas vão ser adaptadas e vão seguir a vida de forma normal, né? Enquadrada aí nos nossos padrões de sociedade atual. Pois bem, passa a palavra ao próximo colega. Muito obrigado, Olá, boa noite. obrigado, seu Luan, seu Matheus. Olá, boa noite, meu nome é Luan. Eu também gostaria de fazer alguma pergunta aqui. Eu trouxe uma questão que é de suma importância que permeia entre as pessoas transexuais e transgêneras. Essa questão é saber se essas pessoas podem mudar seu nome e seu gênero. E se para isso é necessário alguma sentença transitada em julgado ou alguma cirurgia que modifica seu gênero. Doutor Matheus? Pois bem, boa pergunta, né? Tem muita gente que tem esse conhecimento, tem essa noção, mas tem várias pessoas também que têm, não tem essa informação, que ainda, nos dias de hoje, tem essa vontade, mas não acham que é permitido. Outra resposta formulada por mim é por meio do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que tem o número 4.275, o STF ele decidiu que transexuais e transgêneros eles poderão sim solicitar a mudança de pronome e gênero, né, em registro civil, sem a necessidade de ter que fazer a cirurgia, né, como era por muitas vezes exigido, né, a mudança de sexo daquela determinada pessoa. Então, diante disso, restou assegurado que o reconhecimento de gênero conforme a autoidentificação. Então, a pessoa se identifica com isso, ela se determina aquilo, ela confirma que ela é aquilo, então ela já tem esse direito já assegurado a fazer essa mudança, né? Ele é um direito fundamental, né, relativo, claro que nenhum direito é absoluto, a gente sabe disso. Ao livre desenvolvimento da personalidade, né, que a pessoa pode sim se determinar, e conforme o entendimento do STF, a identidade sexual da pessoa predomina sobre o sexo biológico. Constante no registro de nascimento, por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, ele dispõe sobre a averbação da alteração do prenome, né? Já teve várias discussões até chegar nessa decisão. Então, assim, para a retificação do nome e gênero, basta a pessoa ir ao registro civil e solicitar, independentemente de prévia autorização judicial ou não, né? Conforme está no provimento 73 de 2018, no seu artigo 4. Então, desse modo, de uma forma resumida, basta a pessoa se identificar com determinado gênero e ela já pode estar fazendo essa mudança, né? Pois bem, então, eu vou estar dando essa voz a outra pessoa que queira fazer outra pergunta, né, para esclarecer mais ainda. O senhor Ivonaldo dá a oportunidade agora, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Ivonaldo, sou acadêmico do curso de Direito, PADES, no sexto período. E hoje a gente sabe que, em relação aos trans, existe um certo preconceito da sociedade. Não como um todo, mas boa parte da sociedade. Então, a minha pergunta hoje é sobre a inclusão desse pessoal. No atual cenário, qual é a relação das políticas públicas de acesso ao direito da população LGBT, em especial os trans? Essa é a minha dúvida, e essa eu acho que dúvida de
80% da sociedade em relação aos trans. O que está sendo trabalhado em relação às políticas para fazer a inclusão desse pessoal? Pois bem, Ronaldo, teve sim vários programas, né, com pontapés iniciais. Então, esses programas, né, com pontapés iniciais para a discussão e garantia do direito dessa classe, né, que ainda carece de ampliações e atualizações, ainda não foram totalmente atualizados, formulados, não atingiram o seu máximo, né? Ainda estão nesse processo. Mas a trajetória foi extremamente relevante para culminar com a promulgação da portaria, né, que foi um grande avanço, a portaria de número 2.836, que ela foi promulgada em 2011. Que institui a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicos, gays, bissexual, travesti, toda essa classe no geral, né? Fruto de um contexto de discussões nacionais e internacionais acerca da garantia de direitos e cidadania à população, né? Mas hoje em dia, na atualidade, né, há vários programas que se voltaram a atender esse pessoal, né? Com certeza já está bem mais avançado do que foi no passado, né? Hoje em dia já tem bem mais recursos, bem mais voz do que comparado aos dias passados. Tudo bem? Vou estar dando sequência. O senhor Timóteo com a palavra agora. Olá, meus amigos. Sou acadêmico de Direito, José Timóteo. Gostaria de fazer uma pergunta aí para o nosso amigo, senhor Matheus Anjo. Eu queria saber, pessoas transgêneras podem optar por qual banheiro usar, entendeu? Essa é uma dúvida minha, uma dúvida da sociedade, é um tema muito polêmico, muito discutido em jornais, redes sociais, em temas de escola. Qual banheiro? Masculino, feminino, tem um banheiro próprio? Essa é uma dúvida que eu tenho a perguntar para o nosso amigo. Então, Timóteo, a respeito da sua resposta é sim. Essas pessoas elas podem estar utilizando, optar por qual banheiro usar, né? Porque eles seguem a premissa do princípio da igualdade. Cadê a igualdade que tanto falam se não é atendido em determinados lugares? Então, seguindo desse ponto, é sim permitido utilizar o banheiro com o qual se identifica, né? Então, ele pode escolher, desde que esteja se identificando com determinado sexo, né, qual ele vai utilizar. Isso já foi posto, já foi passado, né? Já está no STF, né? Através do recurso extraordinário de número 845.779. Levando assim em consideração, eles podem. Entretanto, eu vou dar um breve alerta, né, em virtude disso, porque, ao meu ver, essa pode ser uma pequena brecha para pequenos delitos, né? Se determinada pessoa X usar desse feito, né, dessa conquista que essa classe conseguiu, e se fazer de um transgênero. Não, um cara diz que se considera mulher e acessa um banheiro feminino, dizendo ele que vai estar acessando na sua atividade rotineira normal, né, mas ele usa de brecha para estar atacando, para estar bisbilhotando, espiando determinadas mulheres, ou então assim mesmo vice-versa, né, se for no caso das mulheres. Então, é uma questão que foi assegurada, que foi conquistada, mas que tem que estar sempre de olhos abertos para não utilizar ela de brecha para futuros delitos, para futuros atos aí atentatórios contra a dignidade das pessoas, né? A gente tem que estar sempre atento e estar sempre de olho em como está sendo levado essa conquista dessas pessoas, né? Como está sendo 100% garantido de forma certa, correta, aí tudo bem. Mas se está sendo utilizado, como a gente já pôde ver, né? Determinadas situações aí que comprometeram essa situação, então, mas ademais da sua pergunta, pode sim estar utilizando. Tudo bem, vamos lá. O senhor Messias, com a palavra. Olá, boa noite, caros colegas, boa noite, ouvintes, as pessoas que nos acompanham aí. É um tema bom, né, um tema atual, é um tema que a sociedade, né, devido à nossa evolução, né, não tem visto com bons olhos, e nós, operadores de direito, temos o dever de garantir, né, os direitos das pessoas transgêneras, e é um assunto de suma importância para todos os acadêmicos, né, para toda a sociedade. Vivemos em um cenário atual onde, infelizmente, essas pessoas elas não são vistas com bons olhos, né, não são respeitadas como deve ser respeitada. Recentemente estive viajando e pude observar em diversos lugares, em algumas capitais,
empresas, né, dando oportunidade para pessoas transgêneras, pessoas que estão nessa classe, né, sendo respeitada. Então, precisamos quebrar esse paradigma, esse preconceito, né, que existe na nossa sociedade. Né? Então, diante do cenário que estamos vivendo, tem uma pergunta ao nobre colega Matheus Anjos sobre o seguinte, Matheus: como a sociedade pode promover uma cultura de consentimento e respeito que beneficie especificamente as pessoas transgêneras e ajude a prevenir o assédio sexual? Então, é verdade, Messias, tudo isso que você relatou aí é um grande avanço para todo mundo, né, para a sociedade em si. Então, como a sua pergunta, né, a resposta básica é a educação e a sensibilização. Eu também, quando estive em viagem, eu pude ver pessoas transgêneras trabalhando em grandes indústrias, né, em grandes comércios, de forma livre, normal, iam, vinham, sem preconceito nenhum, transitavam, conversavam. Não eram aquelas pessoas que trabalhavam mais de forma retraída, ficavam com medo, tinham medo de perguntar se o cliente queria alguma coisa, se podia ajudar. Não, eles iam de forma normal, livre, como tem que ser, como qualquer pessoa livre, que não deve nada a ninguém, não tem nada, que está levando a sua vida de forma normal e executando essas atividades diárias, né? O que tem que ser. Então, o principal para se ter o apoio da sociedade, né, com essas pessoas é a educação, sensibilizar também as pessoas. Né? A educação te leva aqui, ela vem de berço, né? Ela vem de novo e sensibilizar aqueles que já estão já na sua maioridade, na sua grande quantidade de idade, né? É essencial promover educações, né, tanto em trânsito, em várias redes de ensino, em todos os lugares, né, sobre identidade de gênero, sensibilizar e conscientizar as pessoas, principalmente isso, fazer com que elas entendam que ali tem um ser humano, que ali aquela pessoa, ela tem sentimentos, ela sofre, ela chora, ela ri, ela brinca, ela sente dor, ali tem uma vida, né? Então, criar empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. Será que se eu tivesse no lugar dela, eu ia gostar de ser humilhado, de ser xingado, de ser espancado, de ter as portas fechadas para mim, né? Ter vontade de trabalhar, querer trabalhar em determinado lugar e não poder, ter vontade de conquistar as coisas, meu patrimônio e não poder, por quê? Porque isso foi arrancado de mim as oportunidades e vou ficar só com vontade. Então, quando as pessoas entendem melhor a experiência das pessoas transgêneras, é mais provável que apoiem medida de prevenção ao assédio delas, né? Se coloquem no lugar delas. Então, é isso, tentar reduzir ao máximo o preconceito, né? Aquele estereotipo que foi imposto à sociedade de que eles são taxados como pessoas ruins, pessoas que vão acabar com tudo, né? Então, sempre está igualando toda a nossa sociedade, todas as classes. Pois bem, ademais, é isso, a educação e a sensibilidade se colocando sempre no lugar daquelas pessoas. Então, vamos dar sequência aí no nosso bate-papo. O senhor Ismael com a palavra agora. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Dr. Matheus a respeito também da entrada, da introdução, né, dos homossexuais, dos transgêneros no mercado de trabalho, que a gente vê que ainda há poucos, o mercado de trabalho tem poucos, assim como negros também. Então, assim, a gente vê que o governo ele até cria programas para isso, né? E mesmo assim, quando eles entram no mercado de trabalho, eles ainda passam por problemas ainda, preconceitos. Então, a pergunta é, como as leis brasileiras podem ajudar os transgêneros em relação à sua introdução ao mercado de trabalho? Importante questão que foi levantada, Ismael. Então, a gente vê, sim, que vários programas são criados, né, para tentar diminuir essa desigualdade social que é imposta aí no nosso sistema trabalhista, né? Então, o que muitas empresas aderem, elas usam alternativas para tentar burlar esses programas. Então, tentam colocar pessoas lá para enquadrar nas vagas destinadas, né? Mas são pessoas que vão dificilmente pegar um cargo de alto nível, um cargo de importante relevância, né? São pessoas que vão ficar naqueles cargos mais baixos, sem tanta importância, vão ficar mais para escanteio, assim dizendo, uma linguagem mais popular, né? São pessoas que não vão ter tanta oportunidade de subir de cargo, de ter as suas chances pareada com uma pessoa, assim dizendo, de sexo não padrão, né? Não vão ter entre um homem, uma mulher e uma pessoa transgênera, dificilmente algumas empresas vão estar dando oportunidade para essa, vão estar sempre dando prioridade para homens, para mulheres e assim sucessivamente vai descendo. Então, uma importante medida é multar empresas que fazem esse tipo de situação, né, que só colocam para tentar
bater suas metas, ou então estar quite com o governo, com a legislação, né? Então, primeiramente, entrar com uma punição, uma pequena multa para essas empresas, e assim, subsequente, se elas continuarem com essas situações. Outra importante hipótese que pode ser sendo parte do quadro de funcionários sendo destinada a essas pessoas, a todas essas classes que querem estar tendo oportunidade na vida, estar iniciando na sua vida, dando sequência, né? Então, por pelo menos aquelas vagas que são destinadas a pessoas negras, pardas, pessoas com deficiências, tem que estar sendo inserida também uma porcentagem dessas pessoas trans, dos homossexuais, de todas essas pessoas, para estar ingressando diretamente na sua vaga e assim tendo a sua luta diária mantida, ter suas conquistas, e subindo de nível, e subindo de cargo, e conquistando seus patrimônios, tendo a sua liberdade de ir, de vir, de conseguir ser tratado como ele realmente deseja. Então, ter os seus direitos fundamentais respeitados, ter os seus direitos humanos, sua dignidade, ter tudo isso assegurado a si mesmo. Então, outro ponto que é importante a gente salientar é que muitas das vezes uma pessoa dessa, ela pode estar se empenhando cada vez mais, né, em produzir e conquistar a sua empresa para poder assim estar conseguindo alcançar várias metas que pessoas que estão lá de diferente sexo padrão não se importam tanto, porque já sabe que entre ela e outra já pode estar possivelmente 2 passos à frente. Então, essas pessoas, elas se empenham fortemente mais, né, para tentar alcançar e conseguir ter a sua oportunidade diariamente sendo logrado o êxito. Então, para tentar diminuir isso, é justamente isso, multar, suspender contratos, são formas que poderiam estar sendo utilizadas como penalidade, né, para empresas que violam o que é sugerido pelo governo, né, que é para dar uma igualdade a todas as classes. Então, vamos dar continuidade ao papo. Muito obrigado, senhor Matheus Anjos, por sanar todas as dúvidas aqui presentes. A equipe podcast Falando Sem Medo agradece a cada um presente que assistiu ou ouviu essa apresentação. Antes de encerrarmos, queremos apresentar para a apreciação tanto do nosso professor Isaac, do curso de Direito Penal, quanto para aqueles que nos ouvem e nos assistem, um projeto de lei criado pelo próprio grupo que aqui está presente e que apresentou. O projeto de lei visa acabar com essas possíveis discriminações com as pessoas transgêneras. Discriminações que ocorreram e vão continuar ocorrendo enquanto a própria sociedade não se unir como um pendão único a favor dessas pessoas. Até que porque todos nós somos de diferentes raças, diferentes etnias, e de acordo com a Constituição Federal, somos todos iguais, sem distinção dessas indiferenças. Com isso, o nosso projeto de lei, em seu primeiro artigo, diz assim: esta lei determina a proteção e igualdade de pessoas transgêneras, reconhecendo seus direitos humanos e estabelecendo medidas para prevenir o assédio sexual, bem como garantir o reconhecimento legal da identidade de gênero. Em seu inciso 1º, fica estabelecido o direito de todas as pessoas transgêneras terem sua identidade de gênero reconhecida legalmente, incluindo a retificação de nome e gênero em documentos oficiais. Em seu inciso 2º, as instituições educacionais devem incluir informações sobre a identidade de gênero e expressão de gênero em seus currículos, e profissionais de educação devem receber treinamento em diversidade de gênero. As pessoas transgêneras têm o direito à saúde e ao acesso a serviços médicos adequados, incluindo tratamento de transição de gênero, como a hormioterapia ou cirurgia, quando necessária e desejado pela pessoa, o atendimento psicológico e apoio de profissionais de saúde especializados em questões de identidade de gênero. As instituições educacionais e locais de trabalho devem implementar políticas anti-assédio que incluam a identidade de gênero como categoria protegida, assegurando um ambiente seguro e inclusivo para as pessoas transgêneras, procedimentos de denúncia eficazes e confidenciais. A violência ou discriminação motivada pela identidade de gênero é estritamente proibida e sujeita às seguintes medidas: penalidades criminais, conforme previsto na legislação penal vigente, indenização às vítimas, incluindo compensação financeira por danos morais e materiais. Deve ser estabelecido um programa de apoio legal
e psicossocial para as pessoas transgêneras, vítimas de discriminação, violência ou assédio, oferecendo a assistência jurídica gratuita para a busca de justiça e reparação, o apoio psicológico e social para superar traumas e desafios decorrentes de discriminação ou violência. O Poder Executivo deve criar uma agência governamental responsável pela promoção da igualdade de gênero e pelos direitos das pessoas transgêneras, com as seguintes atribuições: monitorar e avaliar a implementação desta lei, coletar e divulgar dados estatísticos sobre a discriminação, violência e assédio contra as pessoas transgêneras, desenvolver programas de conscientização e educação sobre a identidade de gênero e igualdade de gênero. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Com esse projeto montado, apresentamos um dado estatístico comprovado que o nosso país, o atual país Brasil, tem um índice alarmante de inúmeros homicídios cometidos às pessoas transgêneras. Aproximadamente são quase 121 pessoas transgêneras mortas por ano. Isso é um dado alarmante. Então, com esse dado, pedimos a conscientização tanto da população quanto você, que é estudante, acadêmico, ou qualquer pessoa que possa ouvir e venha se conscientizar, se compadeça desse movimento. Então, todos nós temos diferenças e defeitos, cada qual com seus defeitos e qualidades, mas não somos nós capazes de julgar um ao outro. Devemos cada um segurar nossas mãos e andarmos de mão dada, procurando viver o mais em paz possível uns com os outros. Com isso, encerramos o podcast Falando Sem Medo. Muito obrigado pela presença de todos, e é isso.